A paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica online. Esse primeiro trimestre de 2026, estamos estudando, aprendendo sobre o tema a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas. Hoje estaremos falando da terceira lição, que será ministrada no dia 18 de janeiro de 2026, que tem como tema: o Pai enviou o Filho. Então nós já estudamos sobre o ministério da Santíssima Trindade, foi a primeira lição. A segunda lição, o Deus Pai. E a terceira, que estaremos falando hoje, o Pai enviou o Filho. Ou seja, o Filho, ele foi enviado pelo Pai a esta terra. O texto áureo, ele se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, verso de número 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha o que diz o texto áureo: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Então, o envio do Filho através do Pai, ou seja, o envio de Jesus através de Deus a esta terra para nascer como homem, igual a mim, igual a você. Aleluia. Foi a maior declaração de amor de Deus para conosco. Aleluia. No decorrer da lição nós vamos saber o porquê. Mas Deus, ele está mostrando para nós o amor que ele tem conosco, através do envio do seu Filho, para que nele nós tivéssemos vida. É assim que termina o texto áureo: para que por ele vivamos. A verdade prática, ela diz assim: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Então o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação. Então o plano da salvação foi elaborado pela Trindade. E para garantir a redenção e a adoção dos crentes. Ou seja, nós fomos adotados, nós somos filhos por adoção. Somos filhos por adoção. Então, garantir a redenção, ou seja, garantir o resgate, garantir a libertação nossa do pecado. Para isso, foi enviado o Filho. Mas tudo isso já era o plano, já está no plano da redenção para a nossa vida. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em João capítulo 3, verso 16, 17, 1 João 4, 9 e 10, Gálatas 4, 4 e 6. Então João 3 diz assim, o verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então foi essa a finalidade do envio do Filho a esta terra. Deus não enviou o Filho para que ele viesse condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o mundo será salvo por Jesus, porque ele deu a sua vida espontânea por mim e por você. 1 João capítulo 4,
o verso 9, nós já lemos no texto áureo, diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que nele vivamos. Filho unigênito, ou seja, o único daquela espécie. Não existe mais. Foi único. O verso 10 disse: nisso manifestou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Então não fomos nós que amamos a Ele, foi Ele que nos amou primeiro. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebamos a adoção de filho. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Abba, Pai. Papaizinho. Então, vindo a plenitude, ou seja, o tempo certo. No tempo certo, a ação de Deus, ela se conclui. Mas no tempo certo, plenitude do tempo, é o tempo certo, o tempo exato, a hora certa, na hora de Deus agir. A introdução, ela diz assim: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Essa verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Trindade revelada em profundidade, a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Então a salvação é a obra da Trindade. Já nasceu no coração de Deus. Deus é trino. Já nasceu no coração de Deus. E a palavra-chave para a nossa lição de hoje é envio. Ou seja, Deus enviou. Então esta é a palavra-chave. O tópico de número 1, ele se inicia com o seguinte tema: o amor incondicional do Pai. Esse tópico de número 3 está atrelado a João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um amor incondicional. Então vamos ver o que diz o subtópico de número 1, que é o amor incondicional do Pai. Então, o envio de Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo, que é João 3,16, que eu já li. O verbo grego para este amor é agapau, que significa, que é o substantivo, é ágape, expressa a natureza essencial de Deus e a busca pelo bem-estar de todos, conforme usado acerca de Deus. Manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Então o amor de Deus que nós recebemos não foi por mérito nosso, não foi por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido, e enviou seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Este amor alcança toda a humanidade, é incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Esse é o amor incondicional de Deus por mim e por você. Mas se nós olharmos
para as Escrituras Sagradas, quando nós falamos nesse amor incondicional, quando nós falamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós devemos voltar à origem, ao Gênesis. Então Deus, ele, com o poder da tua palavra, com o haja, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus. Então, o poder da palavra trouxe à existência muitas coisas que nós conhecemos. Haja luz, houve luz. No poder da palavra, produz as águas peixes, cresçam árvores, todo o poder da palavra. Todo o poder da palavra. A criação. Mas na criação do ser humano, a Trindade se uniu, ou seja, ela já é unida, a Trindade, numa só voz, numa só concordância, disseram: façamos o homem. Façamos o homem. O homem é feitura de Deus. O homem é a obra-prima da criação de Deus. Aleluia. Então, do pó da terra, Deus forma o homem. Mas da costela do homem, Deus tira a mulher. Deus tira a mulher. E aquele casal ali dominava sobre tudo que existiam ali. Tudo que existia. Havia uma pureza, havia uma comunhão muito grande entre aquela criação ali e o Criador, porque ali era a obra-prima, Então Deus, ele pegou o barro, algo que já existia, mas na criação do barro não existia nada. Na criação de tudo aquilo antes do homem não existia nada. O poder da palavra trouxe à existência aquilo que não existia. Mas Deus pega sobre algo existente e faz ali o homem. Cria o homem. Ele disse: façamos. Foi um desejo da Trindade. Aleluia. E este homem, pronto, Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. O fôlego de vida. E este homem, ele já era formado do barro que já existia. Aí Deus vai desta criatura que já era formada, Deus tira lá um fio de costela daquilo que já existia e forma a mulher. E dessa formação Deus dá uma ordem para ele, para que ele cuide de tudo aquilo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus criou, o homem iria cuidar. Este homem chamado Adão, ele deu nome aos animais, ele nomeou isso, aquilo. Ele vivia no paraíso, ele cultivava aquela terra, ele se alimentava do fruto daquela terra. E o Criador vinha, na viração do dia, ter um particular com a sua obra-prima. Mas uma certa vez a serpente, as mais astutas das alimárias, ela conversa com a mulher e convence ela a fazer algo que Deus tinha proibido. E a partir desse ato, a mulher vem e oferece o fruto ao marido, e ambos cometem um pecado. E esse pecado traz uma tragédia muito grande para a humanidade.
para a humanidade. E Deus expulsa aquele casal daquele paraíso. Deus expulsa aquele casal. E a palavra de Deus, ela diz em Isaías 59, verso 2: por causa das vossas iniquidades, há separação entre vós e vosso Deus. Foi isso que aconteceu. Houve uma separação ali. Ou seja, Deus já não visitava mais na viração do dia aquele casal, porque houve uma transgressão da lei. Eles foram expulsos da presença do Senhor. E aí se inicia, aleluia, o processo da salvação. Inicia-se na vida do homem, mas ele já era existente nos planos de Deus. Já era existente nos planos de Deus. Antes da queda do homem, Deus já tinha um plano preparado para a redenção da humanidade, para o resgate da humanidade. E nós vemos que teve algumas situações, né, que ocorreram. Por exemplo, o dilúvio. Este povo que fez parte dessa geração pecaminosa, o pecado deles foram tão grande que cheirava mal as narinas de Deus. Aleluia. E Deus desejou destruir toda esta humanidade. E assim o fez, poupando apenas um homem, a qual Deus achava graça, a qual andava nos caminhos, que era Noé. E Noé anuncia a salvação, o povo não quer a salvação, Deus manda construir uma arca, ele constrói esta arca, e nela entra apenas os animais a qual Deus ordenou, e a sua família. E permaneceram ali 40 dias, com a terra submersa, Deus preparando a terra. Ali foi uma limpeza, exterminou tudo que tinha de ruim. E as águas baixaram. As águas baixaram. E lá estava novamente Noé com a sua família. Mas num determinado momento daquela situação familiar, como que aquela família ia crescer? Como aquela família ia crescer? Aí as filhas de Noé planejam algo, embebedam o seu pai e tem um incesto, o primeiro incesto, uma relação incestuosa ali, que dali começa a se propagar novamente o terrível pecado. Estamos nós até hoje padecendo, mas nessa sequência também nós vemos que as línguas faladas em toda a terra era única. E aquele povo daquela época desejou construir uma torre grande, alta, que chegasse até o céu. E ali eles iam adorar ali. E Deus viu que tudo que o homem queria fazer, ele poderia conquistar, ele podia conseguir. E Deus vai lá para não destruir aquele povo. Deus confunde a língua deles. E não houve entendimento. Então cada um foi para um canto. E aquele plano humano também não foi para frente, mas Deus poupou ali aquele povo. Deus ia matar todos, ia exterminar aquele povo, por causa da ideia, por causa do desejo deles. Então nós vemos que no decorrer dos anos, do tempo, Deus vai
criando uma forma para não destruir a todos. Com Noé, poupou Noé, a terra toda foi inundada, todos morreram, sobrou Noé. Na Torre de Babel, confundiu as línguas para que se dispersasse e Deus não viesse executar aquele povo. E o povo continua pecando. Aí nós vemos Isaías profetizando numa situação difícil a qual Israel passava. O reinado romano afligindo o povo judeu. Isaías profetizava que o Messias viria 700 anos antes. E isso aconteceu. Uma certa vez, o anjo do Senhor, ele visita uma virgem chamada Maria e diz a ela: eis que de ti nascerá um varão e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E essa mulher nunca tinha conhecido um varão. E assim aconteceu. E Maria deu à luz a um menino chamado Jesus, que foi crescendo, e foi perseguido, como foi profetizado por Isaías há 700 anos atrás. E este homem foi reconhecido no concílio de Nicéia como o Filho de Deus, o enviado de Deus, aquele que o povo trocou por um ladrão, por um malfeitor. Mas esse veio para a redenção, para resgate. Esse veio numa situação a qual ele suportou tudo. Ele veio na condição de homem, ele abriu mão da sua divindade. Aleluia. Deixou de lado todo o seu poder, a qual ele podia exercer ali em benefício próprio, mas veio como homem, como eu e como você. Foi batizado sem pecado, teve fome, teve sede, foi perseguido e foi crucificado, foi morto, aleluia, com uma morte indigna para quem nunca tinha cometido algo de errado. Foi morto por mim e por você. Esse é o amor incondicional. Esse é o Filho que foi enviado pelo Pai. Esse é o Filho que foi enviado pelo Pai. E Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Os nossos pecados, eles foram lançados sobre Ele. Aleluia. A ponto do Pai virar o rosto para Ele. Esse é o amor incondicional. Aleluia. Mas veio para o resgate. Veio para o resgate da minha alma e da sua alma. Então, partiu dele a decisão de amar. Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi uma decisão espontânea de Jesus. João 10, 1 João, capítulo 4, verso 10, diz assim: nisto está o amor. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Aleluia. E este amor não veio por mérito. Não veio por mérito. O seu amor por nós não foi mérito. Nós não tínhamos mérito nenhum para receber este amor. Olha o que está escrito em Oséias 14, verso 4.
Eu sararei a sua enfermidade. Ou seja, eu sararei a sua infidelidade. E eu voluntariamente os amarei. Voluntariamente, não é mérito meu nem seu. Esse amor de Deus pela nossa vida foi um ato voluntário. Voluntário. Ele se prontificou a vir, ele aceitou, ou seja, ele aceitou a vir. Foi uma ordenança do Pai. Ele aceitou voluntariamente. Aleluia. Amor incondicional. E desse amor incondicional, ele morreu por todos, sem exceção. Sem exceção. Esse todos, eu vou citar o nome de um homem chamado Saulo, que em Atos capítulo 9, verso 1, diz que ele tinha um desejo de morte muito grande na sua vida. Este homem era temível. Deus amou a ele. Sem exceção, ele está incluso. Nós conhecemos nos dias que vivemos um homem a qual deixou na sua história algo terrível chamado Adolf Hitler. Só ele matou 6 milhões de judeus. Aleluia. Mas Jesus morreu por todos, sem exceção a Hitler. Por Hitler também. E muitos outros que a história contam. Aleluia. Este é um amor incondicional, ele não pode negar a si mesmo, porque Deus é amor. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz assim: que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos. Se Hitler foi salvo ou condenado, não cabe a mim dizer. Aleluia. Mas ele está incluso nesse verso. Que quer que todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos. De todos. Sem exceção. Então esse foi o amor incondicional. Aleluia. Incondicional. Então, o subtópico de número 2, ele vai falar sobre a iniciativa soberana de Deus. A iniciativa soberana de Deus. Vamos ver o que está escrito em nossa lição? A iniciativa soberana de Deus, desde a eternidade, antes da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo, que está em Efésios, capítulo 1, verso 4 e 5. Até mesmo anterior à fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a salvação. 1 Pedro 1, 18 e 20. Deus, em sua soberania e seu imensurável amor, tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o seu eterno propósito, aleluia, de redenção. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação e pelos nossos pecados. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano. Então, a iniciativa de salvação da minha alma não parte de mim. Ela já existia. Ela já existia. Não mais de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Então, a salvação, ela não parte de mim. Ela parte de Deus. A parte de Deus. Então, Deus, ele foi soberano. Ou seja, Deus, ele é soberano em toda a iniciativa.
Então o plano de salvação, a salvação da minha vida, da sua vida, a salvação da nossa alma, não é algo que partiu de mim ou de você, mas já existia no plano de Deus. Então a vinda de Jesus a este mundo já era prevista, não foi por acaso. Ou seja, algo inesperado, não foi algo inesperado. Não foi algo que aconteceu porque a situação tomou um rumo e tinha que acontecer. Não, já existia no plano de salvação. Já existia no plano de salvação. Então o Cordeiro que foi morto, que foi Cristo, que é o Filho de Deus enviado a esta terra, então o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes de tudo vir à existência, antes da criação da lua, do sol, das estrelas, antes da divisão entre dia e noite, antes da formação do homem vindo do barro. Aleluia. O Cordeiro já estava preparado antes de tudo isso para morrer. Já existia, ou seja, o Cordeiro já estava morto. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1 e 20 diz assim: o qual na verdade em outros tempos foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, por amor de mim, por amor de você. Ele se manifestou nesses últimos tempos, por amor a nós. Mas esse plano de salvação já existia. Então o interessante é que na onisciência de Deus, que Deus ele é onisciente. O que significa onisciente? Ele tem conhecimento do ontem, do hoje e do amanhã. Ele tem conhecimento de tudo. Então ele já sabia. Mas eu imagino na minha mente, na minha forma de pensar, que se Deus ele já sabia de tudo, Deus já sabia da queda do homem, Deus já sabia da rebelião que haveria no céu, Deus já sabia que Lúcifer se levantaria contra ele, já sabia que Lúcifer queria colocar o seu trono acima do trono de Deus. Mas esse ser chamado Lúcifer era um ser angelical diferente de mim e de você. Ele não foi formado de uma matéria igual a nós. É diferente. Mas ele foi deposto, ele foi expulso do céu. E na formação do homem, como Deus também já sabia na sua onisciência, entra na minha mente algo que, se Deus ele já sabia que o homem ia cair, se ele já tinha preparado o Cordeiro antes da fundação do mundo, ele queria mostrar para Satanás que a criatura que ele criou na terra, diferentemente da forma angelical que tem os seres criados por Deus lá no céu, por mais que houvesse uma queda como houve, aleluia, haveria condição de redenção a essas criaturas. Porém, para Satanás, para Lúcifer, já foi decretado, mas ele quis mostrar que esta criatura, por mais que o inimigo entrou dentro e desfez em parte a perfeição da criação de Deus, aleluia, essa criação que veio do pó da terra ainda tinha direito à redenção, a um resgate,
um direito a se aproximar novamente do Pai, do Criador. E para isso ele manda o seu Filho, para mostrar a mim e a você que, aleluia, que nós podemos suportar tudo para alcançarmos a salvação. Porque Jesus veio a este mundo igual a mim e você, sentindo fome, sentindo sede, sentindo cansaço, tendo sono, sentindo frio, sentindo calor, chorando, aleluia, mas sem cometer pecado, sem cometer pecado. Mas nós somos gerados em pecado, a palavra de Deus diz. Mas através do sacrifício vicário de Jesus na cruz, aleluia, nós temos condição de termos uma vida transformada, não mudada, transformada, e sermos aceitos novamente como filhos de Deus, aleluia. Mas a iniciativa da salvação, ela não foi minha nem sua, é de Deus. Então Deus tem o conhecimento do ontem e do amanhã, sabia tudo o que aconteceria e o que aconteceu. Na morte de Lázaro, Jesus disse assim: essa doença não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Lázaro morreu. Mas Jesus mostra o seu poder como Deus a todos, dando uma ordem para Lázaro. No quarto dia diz assim: Lázaro, sai para fora. Todo o poder está na mão de Jesus, porque Jesus é Deus. O subtópico de número 3 vai falar sobre o envio do Filho e a Trindade. O envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Em seu amor soberano, o Pai ofereceu a sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica na hierarquia da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional, relacionada ao plano de salvação. Ou seja, o Filho não é menor que o Pai, o Espírito não é menor que o Pai não é maior do que ninguém. Todos são um. Deus, ele subsiste em três pessoas. Em três pessoas. Então essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão de amor do Deus Trino que resplandece em toda a história da salvação. Então, o fato do Filho ser enviado pelo Pai não torna ele inferior. Não torna ele inferior. Porque todos são iguais. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em essência. O que um tem, todos têm. Todos têm. São iguais em poder. Todo o poder que o Pai tem, o Espírito tem. Todo o poder que o Pai tem, o Filho tem. Todo o poder. Então eles são iguais. Então o envio do Filho, o Filho vai e através do Pai é enviado o Espírito Santo. Não significa que o primeiro é o maior, o segundo é o mediano e o terceiro é inferior. Não. Todos são iguais. Todos são iguais. Mateus capítulo 28, verso 18 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Quem tem todo o poder é Deus.
E se o Filho tem todo o poder, porque o Filho também é Deus. Se o Pai deu todo o poder ao Filho, porque o Filho é Deus. Aleluia. Então, não há divergência hierárquica entre a Trindade. Ou seja, um não é maior que o outro, são todos iguais. Todos iguais. João 10:10 também diz assim: o ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Mas Jesus, sendo Deus, ele diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Quem pode dar vida em abundância, que é uma eternidade, é apenas Deus. E Jesus está mostrando a Trindade, o poder da Trindade. Filipenses 2:6-10 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não quis o mérito de ser Deus, mesmo sendo Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação. Ele não quis ser Deus, mas ele fez a si mesmo de nenhuma reputação, ou seja, um ser sem reputação. Ele se fez assim, ou seja, tornando a forma de servo, sendo semelhante aos homens. Sem reputação é aos homens. Quando fala de um ser sem reputação, está falando de mim e de você, do homem. E esse próprio Deus, na condição de filho, chamado Jesus Cristo, ele fez-se a si mesmo, aleluia, sem nenhuma reputação. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que era uma morte de cruz? Era uma morte digna? Não. Era uma morte indigna, ou seja, quem morria de cruz eram os ladrões, os malfeitores. E ele foi até morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar nesse nome chamado Jesus. E não é só aqui na terra, não é só os debaixo da terra, os que morreram, mas aqueles que estão no céu, a divindade, os seres angelicais, aleluia. Isso mostrando o poder da Trindade, a divindade, o poder que estava sobre ele. Então, mostrando que o Filho é o próprio Deus. É o próprio Deus. O tópico de número 2, ele vai falar sobre o Filho e a plenitude dos tempos. O Filho e a plenitude dos tempos. O Filho, nós sabemos que trata-se de Jesus, o enviado, o que nasceu de Maria, o que nasceu homem, mesmo sendo Deus. O que Filipenses diz que ele deixou toda a sua glória. Aleluia. Foi lido agora. Ele se fez sem nenhuma reputação. Sem nenhuma reputação. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Esse é o Filho. E a plenitude do tempo é o tempo exato. Chegou o momento. A plenitude, cheio, não tem mais nada, não sobra mais nada, está pleno. Então a plenitude do tempo, então chegou o momento exato para aquela situação, Então, preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno cumprido na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus. Chegou a hora, Deus agiu.
A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato, aleluia, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Então não foi nem antes nem depois, mas foi o momento exato. Historicamente, o domínio romano construiu estradas, rotas comerciais e que contribuíram para a disseminação do Evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio do grego koiné, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. Então, esse grego koiné era falado em todos os lugares. Então, isso facilitou a disseminação do Evangelho, facilitou atravessar fronteiras, aleluia, atravessar fronteiras, tornando possível a escrita do Novo Testamento em uma língua conhecida e popular. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes entre os povos, a expectativa messiânica estava elevada. Isso sinalizava que Deus preparou o cenário para a chegada do Salvador. Então, tudo no momento certo. A plenitude dos tempos, a hora exata. A hora exata. Então, a preparação histórica e religiosa. Então, a preparação religiosa, ela se deu com a vinda do Filho de Deus, que já estava preparado, já era algo planejado antes da queda do homem. Aleluia. Então, não foi algo que aconteceu por acontecer, já era algo preparado. Mas Deus só age no momento exato, ou seja, na plenitude dos tempos, que está em Gálatas 4:4. Então, religiosamente, já era algo preparado. Já era algo preparado. Não foi algo que apareceu do nada. Aleluia. O povo já aguardava o Messias. O povo já aguardava um Salvador. Aleluia. E ele veio. Historicamente, como foi lido, o mundo já estava evoluído. O mundo já estava evoluído. Ou seja, já estava preparado para a vinda do Messias. Evoluído para a época. Havia estrada, navegações, comércio. O idioma falado em todo o Império Romano era o grego koiné, facilitando a comunicação. Então não haveria dificuldade. Aleluia. Tudo estava preparado. Isso é a plenitude dos tempos. Se tivesse algo dificultoso, o Messias seria aguardado por mais um tempo. O envio dele seria em outros momentos. Mas Deus, ele age perfeito. O agir de Deus é perfeito. É na hora exata, determinada por Deus, vai acontecer. Aleluia. Esse é o subtópico de número 1. A preparação religiosa e histórica. O subtópico de número 2, ele fala sobre o filho nascido sob a lei. Aleluia. Filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo nasceu, que Cristo assumiu a nossa natureza humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Exceto o pecado. Cumpriu assim a profecia: eis que uma virgem conceberá e darás uma luz, a luz a um filho, mostrando que a sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências mosaicas, todas. Ele foi o único homem a cumprir plenamente a lei de Deus, sem transgredir em momento algum. Sua vida de obediência foi necessária para que pudesse oferecer o sacrifício perfeito em favor dos pecadores.
Quando nós falamos em sacrifício, como eram os animais oferecidos em sacrifício? Será que eles vinham faltando uma orelha? Será que eles vinham com a perna quebrada? Não. Os animais oferecidos em sacrifício eram os animais de primeira linha. Eram os animais perfeitos. Aleluia. Então, para que Cristo cumprisse na íntegra toda a lei mosaica, ele não poderia pecar. Se ele pecasse, ou se ele deixasse de cumprir, ele não serviria como sacrifício para a humanidade. Mas ele não pecou. Ele mostrou para mim e para você que temos condições de viver aqui neste mundo pecaminoso sem pecar. Ele conseguiu. Ele conseguiu. Então Jesus cumpriu tudo o que precisava para a sua condição humana. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, ele cumpriu tudo sem pecado, como já falamos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado, ou fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele não cometeu pecado. Ele não cometeu pecado. Mas Filipenses diz que ele fez a si mesmo sem nenhuma reputação. Ou seja, ele se fez assim como um pecador. Então, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós. Ou seja, ele tomou sobre si todas as nossas dores. Ele assumiu todas as nossas culpas. Aleluia. E esse peso, ele sentiu o peso do pecado. Ele sentiu o peso do pecado. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Ele foi o cordeiro puro, sem mácula, sem mancha nenhuma, nada que o desabonasse. Aleluia. Por mim e por você. João 1:29 diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Cordeiro que veio em sacrifício à nossa vida, em sacrifício à vida da humanidade, por todos, por todos. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, aquele que não tem pecado, aquele que não tem mácula nenhuma, não tem mancha, aquele que é puro. Aleluia. Esse é o Filho nascido sobre a lei. É esse que o próprio Deus dá testemunho dele nessa situação a qual João fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi no batismo de Jesus. Aleluia. No batismo de Jesus se manifesta a presença da Trindade ali. Aleluia. O Filho, na forma humana de homem, sendo batizado por João. O Espírito Santo descendo com ele quando ele levantam ele da água, que pousa sobre ele, uma forma corpórea de uma pomba, que era o Espírito Santo. E a voz que brada lá do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Deus tinha prazer no Filho dele, porque ia cumprindo tudo aquilo que foi colocado para ele. Aleluia. E no final da sua vida, crucificado, ele diz assim, aleluia, a frase mais bonita
mais bonita. Ele diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Entrega o seu espírito a Deus e expira. Ou seja, encerra. Deu por encerrado. Aleluia. Esse é o filho nascido sob a lei. Aleluia. O subtópico de número 3 vai falar sobre a adoção de filhos. A adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos. Gálatas 4 e 5. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. É o único Filho de Deus por natureza. Os crentes são filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados. A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecido entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano de salvação para que os salvos fossem adotados como filho. Aleluia. O espírito de adoção habilita os salvos a clamarem: Abba, Pai, papaizinho. Esse termo aramaico Abba Pai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Essa adoção e intimidade é implicada pelo Espírito Santo, demonstra novamente a atuação inseparável da Trindade na salvação. Aleluia. Então nós ganhamos o perdão através da morte de Jesus na cruz e a posição de filhos adotivos. Aleluia. Nós perdemos a herança anterior, porém ganhamos uma herança atual que dava o direito de usufruir como herdeiro. Aleluia. Nós somos herdeiros. Jesus é o Filho unigênito, o único da espécie em essência e poder. O único. E nós somos filhos por adoção. 1 João 1,18 diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai se revelou. Então Deus, na sua essência, nunca foi visto por ninguém. Mas o Filho, aleluia, esse o revelou Deus para nós. Deus para nós. Então, na essência, o único Filho é aquele que foi enviado. Na essência. Na essência. Então a obra do Filho não era apenas trazer perdão, mas também conceder a posição de filho. Cristo é o único Filho de Deus por natureza. Por natureza. Agora existe o Filho da criação, né? Filho da criação. Adão foi o filho homem de Deus, ou seja, o filho criado por Deus, o primeiro homem. Na genealogia de Jesus, que está em Lucas capítulo 3, vai dizer, começa da geração de Jesus, né? José, filho, e assim vai regredindo. Aí chega no verso de número 38 que diz assim: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, ou seja, Sete era filho de Adão, e Adão de Deus, filho legítimo de Deus, Adão, a criação. E nós somos filhos por adoção, porque o pecado trouxe a separação, mas nós fomos adotados, nós fomos enxertados novamente.
somos filhos adotivos. E isso não nos deixa menor do que ninguém, porque recebemos a herança, deixamos a herança antiga e se apegamos à nova herança, com os mesmos direitos. O último tópico dessa lição vai falar sobre a Trindade no plano de salvação. O subtópico de número 1 diz assim: a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe deu se percam, mas tenham a vida eterna. A obediência de Deus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Essa obediência alcançou o clímax, ou seja, o ponto alto, na entrega voluntária de sua vida por amor, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Então a vontade do Pai realizada no Filho. Então o Filho não veio para... O Filho veio para cumprir na íntegra a vontade do Pai. O Filho não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Aleluia. E cumprir na íntegra. João 17, versos 3 e 5 diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olhe a vontade do Pai sendo realizada pelo Filho. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é Jesus. Aleluia. Ele cumpriu na íntegra e ele foi submisso. Ele foi um homem submisso. Quando nós falamos em submissão, a dificuldade toma conta da nossa vida. Mas ele, o Filho submisso ao Pai, faz o que foi ensinado. Isso é submissão. João 8:28 diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas essas coisas faço como meu Pai me ensinou. Isso é submissão. Aleluia. Isso é submissão. Então o Filho é submisso ao Pai que foi ensinado. O Filho é submisso ao Pai e faz o que lhe agrada. Fez tudo que agrada a Deus. João 8:29 também na continuação diz: e aquele que me enviou está comigo. O Pai que me tem deixado, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Aleluia. Esse é um filho submisso ao Pai. Esse é um filho que estava no plano da salvação, inserido no plano da salvação, que é a Trindade, que foi enviado. Aleluia. Para resgate da minha e da sua vida. Foi um homem submisso. O subtópico de número 2 diz: a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso é exclusivo porque ele é a revelação plena do Pai. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante seu sacrifício no Calvário. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, o Espírito Santo testifica do Filho. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho.
conforme ensina as Escrituras. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. Então, a mediação exclusiva do Filho. Então, a obra da salvação, o Filho é o mediador, é aquele que tem o contato entre Deus e o homem. Ou seja, entre o homem e Deus, o homem pecador e Deus. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem, que é 1 Timóteo 2:5. O Filho é o acesso dos homens pecadores a Deus Pai. João 14:6 diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele não está dizendo que ninguém vai. Ele está dizendo que ninguém vem ao Pai, ou seja, indo a Jesus, você está indo ao Pai, você está indo a Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senão por mim. Aleluia. Ele é o Pai. Ele é Deus. Aleluia. Filipe diz para ele assim: mostra-nos o Pai. E ele diz a Filipe: eu e o Pai somos um só. Tanto tempo estando convosco que não me conheceis, eu e o Pai somos um só. João 10:30. E o último tópico, o último subtópico, que é o subtópico de número 3, para nós encerrarmos, ele fala sobre a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É o Espírito que ilumina a mente para conhecimento de Deus, ensina a verdade, regenera os pecadores, sela os que creem e santifica, e a santificação progressiva, a segurança e a perseverança do crente. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo, revelando sua pessoa, a obra ao coração humano. O Espírito nunca age independentemente do Filho ou do Pai. Sua missão é intrinsecamente de exaltar a glória do Deus Trino, ou seja, Pai e Filho. Então, a aplicação da salvação do Espírito: Deus Pai enviou o Filho para a salvação dos pecadores. João 3:16. Então Deus, ele enviou o seu Filho para a salvação da humanidade. Então, a salvação da humanidade, ela é salva através do Filho. Então, Deus enviou o seu Filho. Então, Deus enviou o Filho para a salvação dos pecadores. João 3:16, que nós já iniciamos lendo, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse foi o envio do Filho para a salvação dos pecadores. Então, esse de tal maneira, esse amor é um amor incomparável. Não tem como comparar. Aleluia. Deus envia também o Espírito Santo para convencer. Na ascensão do Filho ao céu, ou seja, ele retorna ao Pai, é enviado o Espírito Santo para convencer o homem. É ele que convence o homem do pecado e da justiça. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, Jesus dizendo, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador não virá. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Vô-lo enviarei. Mas ele está dizendo que o Pai vai enviar. Mas ele diz: se eu for, vô-lo enviarei. Ou seja, eu vou te enviar. Porque eu e o Pai somos um só. Aleluia. E quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. Então, na obra da salvação, cada um tem um papel. Cada um tem um papel.
Deus, o plano foi de Deus, a execução foi do Filho, que voluntariamente veio na forma de homem, fazendo-se pecador, tendo uma morte de cruz. Mas o Espírito Santo, ele veio também para convencer, para falar no meu coração, no seu coração, a necessidade que temos de uma transformação, de uma renovação da nossa mente, para que possamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para tu, para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para nós? É que nenhuma alma se perca e que todos venham a ser salvos. Essa é a vontade de Deus. Então Jesus veio, ensinou, mostrou fisicamente. E o Espírito Santo veio a este mundo, está a este mundo, para mostrar para mim e para você que precisamos de uma transformação para que nós alcancemos a salvação. Amém? Essa foi a terceira lição do primeiro trimestre de 2026. O Pai enviou o Filho. E a conclusão, vamos ler a conclusão para nós encerrar, ela diz assim: o envio do Filho revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando o seu Filho no tempo certo, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção. O Espírito, em sua atuação eficaz, aplica a salvação no coração dos crentes, convencendo. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus Trino que nos salvou. Esta foi a lição de número 3 que nós falamos no dia de hoje. Que Deus possa continuar falando no seu coração e que Ele possa nos preparar uma próxima oportunidade. A próxima oportunidade estaremos falando da lição 4, a paternidade divina. Amém? Deus abençoe a todos.